Dona Aurora acordava com o canto dos pássaros, antes mesmo do sol espichar os primeiros raios sobre o bairro do Rosário. Aos 70 e poucos anos, cada manhã era um presente, um convite para cuidar do seu pequeno jardim, regar as violetas na janela e preparar o café na sua cozinha aconchegante. O cheiro de pão de queijo fresquinho e café coado era o alarme dos vizinhos, que logo batiam a sua porta, não só para guloseima, mas para uma boa prosa. Dona Aurora era a memória viva do Rosário, um bairro antigo, com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloridos, que contavam histórias de gerações. Ela sabia os nomes de todas as famílias, as lendas por trás da velha figueira da praça e a receita secreta do doce de leite que sua bisavó trouxe de Portugal. Sua sabedoria é como chá de boldo, amarga para alguns, mas curativa para quem precisava. Mas, para o mundo lá fora, para os que viam apenas números e lucros, ela era invisível, apenas uma velhinha em um casarão velho. E esse mundo, um dia, bateu à porta do Rosário na forma de Henrique Brandão, o temido tubarão dos negócios imobiliários, dono da Brandão Empreendimentos. Henrique chegou à cidade com uma proposta que prometia modernizar o Rosário. Um gigantesco shopping center, o Brandão Plaza, no lugar da praça, do mercado municipal e de várias casas históricas. Ele falava de progresso, de milhões, de empregos, mas nunca do coração do bairro. A notícia caiu como uma bomba no Rosário. Uma assembleia comunitária foi marcada no velho centro cultural. Dona Aurora, com seu chale de tricô sobre os ombros, sentou-se na primeira fila, rodeada de rostos preocupados. Henrique Brandão, impecável em seu terno caro, subiu ao palco improvisado. Sua voz era alta, imponente, cheia de desprezo velado pela simplicidade do lugar. Ele desenrolou mapas, gráficos, projeções de lucro, mas em nenhum momento olhou nos olhos das pessoas que ele pretendia desalojar. No meio da apresentação, quando Henrique falava sobre o sacrifício necessário para o desenvolvimento, Dona Aurora levantou a mão, calmamente. Ele a ignorou a princípio, mas a persistência gentil da velhinha fez com que a plateia murmurasse, forçando-o a dar a palavra. Senhor Brandão, começou Dona Aurora, com a voz serena, mas firme. O Rosário não é só tijolo e terra. É a memória dos que se foram, o sonho dos que aqui nasceram. É o abraço da praça, o sabor do nosso mercado, é a alma do nosso povo. Como o senhor mede isso em dinheiro? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Henrique a encarou, os olhos faiscando. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ele olhou para sua equipe, depois de volta para Dona Aurora. Alma do povo? Que conversa fiada é essa, velhinha? Isso é coisa de quem não entende de negócios. Sabe de uma coisa? Se você, com toda essa sua sabedoria popular, conseguir me provar que entende o coração dessa comunidade melhor do que meus economistas, eu te dou minha empresa. Que tal? As risadas ecoaram, rudes e debochadas, vindas dos homens de terno que acompanhavam Henrique. A vergonha e a raiva apertaram o peito de Dona Aurora, mas ela não baixou a cabeça. Seu olhar encontrou o de Gabriel Brandão, neto de Henrique, um jovem de uns 30 anos, sentado discretamente ao fundo. Ele tinha o semblante sério, um leve rubor no rosto. Gabriel não riu. Pelo contrário, parecia desconfortável, quase envergonhado, com a crueldade do avô. Naquele momento, Dona Aurora sentiu uma ponta de esperança, um sinal em meio à zombaria. A reunião terminou em alvoroço, com Henrique declarando que o projeto seguiria em frente, ignorando as objeções. Dona Aurora voltou para casa com o coração pesado, mas uma nova chama acesa em seu peito. Ela não sabia como, mas não desistiria. Nos dias seguintes, o Rosário parecia de luto. As pessoas sussurravam sobre a demolição, sobre o futuro incerto. Dona Aurora,
continuou sua rotina, mas agora com um propósito diferente. Ela caminhava pela praça, observava as crianças brincando na sombra da figueira, conversava com os velhos no banco, coletava histórias, sentimentos. O que Henrique chamava de conversa fiada, para ela era a essência da vida. Uma tarde, enquanto Dona Aurora colhia ervas em seu quintal, um carro elegante parou na frente de sua casa. Era Gabriel. Ele desceu, hesitou por um momento e se aproximou timidamente. Dona Aurora, ele começou, a voz um pouco embargada. Queria pedir desculpas pelo meu avô. O jeito dele é complicado. Dona Aurora o convidou para entrar, ofereceu um café fresquinho e um pedaço de seu bolo de fubá. Gabriel aceitou, visivelmente aliviado. Ele contou que vinha trabalhando em um projeto de desenvolvimento sustentável e inclusivo para abrandar empreendimentos. Mas seu avô sempre o via como sonhador demais, com a cabeça nas nuvens. Gabriel, ao contrário do avô, queria criar algo que não destruísse, mas que integrasse à comunidade. Eu ouvi o que a senhora disse na reunião, Gabriel continuou, e faz todo sentido. Eu acredito que a verdadeira prosperidade nasce do respeito pelas raízes, pelas pessoas. O Senhor não quer me ouvir, mas eu preciso da sua sabedoria, Dona Aurora. Preciso entender o coração do Rosário para mostrar a ele que há um caminho diferente. Dona Aurora o observou, sentindo a sinceridade em suas palavras. Ela viu nele não um herdeiro prepotente, mas um jovem idealista, com um brilho diferente nos olhos. Ela hesitou. Ajudar o neto do homem que a humilhara? Mas o Rosário precisava de ajuda. Eu te ajudo, meu filho, ela disse, mas não será fácil. O coração de um povo não se lê em livros, se sente na alma. Nos dias e semanas seguintes, eles se encontraram secretamente na cozinha de Dona Aurora, um refúgio de paz no meio da turbulência. Ela lhe mostrou fotos antigas, contou lendas, explicou a importância cultural de cada detalhe do bairro. O rio que abastecia as casas antigamente, o artesanato local, a culinária que atraía turistas de outras cidades. Gabriel anotava tudo, absorvendo cada história, cada pedaço de sabedoria popular. Ele adaptava seu projeto, transformando-o de um plano genérico para um plano Rosário vivo. Uma proposta que incluía a revitalização do mercado como centro cultural e gastronómico, a preservação da figueira da praça como um marco histórico e a criação de cooperativas de artesãos e doceiras locais, como Dona Aurora. Eles trabalharam incansavelmente, madrugada adentro, com Dona Aurora contando as histórias e Gabriel traduzindo a alma do Rosário em gráficos e planilhas. Mas a discrição deles não durou muito. Um dos diretores da Brandão Empreendimentos, um homem leal a Henrique, viu Gabriel saindo da casa de Dona Aurora. A fofoca chegou aos ouvidos de Henrique como um raio. Na manhã seguinte, Henrique convocou Gabriel para seu escritório, o rosto vermelho de fúria. O que pensa que está fazendo, Gabriel? Andando com aquela velha interesseira. Ela está pondo minhocas na sua cabeça. Eu te proíbo de se encontrar com ela de novo. Você é um Brandão, não um defensor de histórias de pescador. Gabriel tentou argumentar, explicar o valor da visão de Dona Aurora, mas Henrique não quis ouvir. Ou você se alinha com os negócios da família, ou está fora. E aquela velhinha, se ela ousar atrapalhar meus planos, vai se arrepender amargamente. Gabriel saiu do escritório do avô com o coração apertado, mas a determinação intacta. Ele ligou para a Dona Aurora, contou a ela as ameaças de Henrique. Ela ouviu em silêncio, e então, com a voz embargada, mais firme, disse: Não tema, meu filho. A verdade é como a água, ela sempre encontra um caminho. A pressão aumentou. Henrique adiantou a data de uma reunião crucial com investidores internacionais, esperando pegar Gabriel desprevenido. Ele queria que Gabriel apresentasse seu projeto original, o Brandão Plaza,
para mostrar lealdade à visão da família. Mas Gabriel tinha outros planos. No dia da reunião, o prédio da Brandão Empreendimentos estava agitado. Investidores de ternos impecáveis, focados em responsabilidade social e governança, enchiam a sala. Henrique estava à cabeceira, exalando confiança. Ele acenou para Gabriel, que estava ao lado da tela de projeção. Meu neto Gabriel apresentará nosso grandioso Brandão Plaza, disse Henrique, com um sorriso vitorioso. Mas quando Gabriel conectou o notebook, a tela se acendeu com um título diferente: Rosário Vivo, um legado sustentável para o futuro. Um murmúrio correu pela sala. Henrique empalideceu. O que é isso, Gabriel? Ele rosnou, a voz cheia de raiva contida. Avô, Gabriel respondeu, com a voz firme. Este é o futuro. E não estou sozinho. Ele fez um gesto. A porta da sala se abriu e Dona Aurora entrou, caminhando com dignidade, segurando seu chale de tricô. Ela sentou-se na primeira fila, um sorriso sereno no rosto. Os investidores, intrigados, trocaram olhares. Deixe-o apresentar, disse ao investidor alemão, com uma ponta de curiosidade na voz. Henrique, sem escolha, afundou na cadeira, os olhos fixos em Gabriel com puro veneno. Gabriel respirou fundo e começou. Sua apresentação era diferente de tudo que já tinham visto. Ele não falava apenas de números, mas de histórias. Ele mostrava gráficos sobre o aumento do turismo cultural, a valorização dos imóveis em bairros históricos revitalizados e a economia gerada por cooperativas locais. E em cada slide havia uma imagem do rosário, da figueira, do mercado e até de Dona Aurora, ao lado de frases que eram pura poesia e sabedoria. Dona Aurora me ensinou, Gabriel explicou, que o verdadeiro capital de uma comunidade não está apenas no dinheiro, mas em sua identidade, em sua gente. O pé de amizade na praça, por exemplo, não é só uma árvore. É um ponto de encontro, um símbolo de união. Transformá-lo em concreto é destruir uma parte da alma do rosário. A tradutora simultânea traduzia suas palavras para o inglês para os investidores estrangeiros. No entanto, Gabriel não falava apenas por si. Ele se voltava para Dona Aurora e, com os olhos, pedia a ela que falasse com ele. E Dona Aurora respondia com um aceno, com um sorriso, e Gabriel, então, traduzia a essência da sua sabedoria em palavras que enchiam a sala. Ele falava sobre a importância da memória, da conexão humana, de como a inclusão cultural trazia prosperidade. Ele mostrava como a revitalização do mercado geraria empregos diretos para os moradores, como a preservação arquitetônica atrairia investimentos diferenciados, como as festas tradicionais poderiam ser potencializadas. Ele mostrava projeções financeiras que superavam o Brandão Plaza em termos de retorno a longo prazo, não apenas financeiro, mas social. A plateia de investidores estava em silêncio, hipnotizada. Henrique estava pálido. Ao final, um dos investidores se levantou e começou a aplaudir. Em seguida, todos os outros se juntaram, em uma ovação de pé. O líder do grupo, uma senhora austríaca com um olhar aguçado, caminhou até a frente da sala. Senhor Brandão, ela disse, dirigindo-se a Henrique, por que nunca nos apresentou essa visão antes? Este plano Rosário Vivo é exatamente o que buscamos: inovação, responsabilidade social e um legado sustentável. Nossa empresa investirá integralmente, mas com uma condição. Gabriel deve liderar o projeto, e a senhora Aurora será nossa consultora cultural oficial. Henrique abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A derrota era visível em seu rosto. Ele foi forçado a engolir o orgulho. Ali, na frente de todos. A reunião terminou em triunfo para Gabriel e Dona Aurora. Os investidores saíram entusiasmados, e Henrique ficou sozinho na sala. Um homem poderoso,
mas naquele momento, quebrado pela própria cegueira e arrogância. Gabriel se aproximou de Dona Aurora, um sorriso emocionado no rosto. Conseguimos, Dona Aurora. Nós conseguimos. Dona Aurora tocou seu rosto, os olhos marejados. Você conseguiu, meu filho. Você foi a voz que o Rosário precisava. Gabriel segurou a mão dela. Não sem a sua sabedoria, Dona Aurora. Sem o seu coração, nada disso seria possível. E agora, a senhora será nossa consultora cultural oficial. Vai garantir que a alma do Rosário seja preservada. Dona Aurora, que anos antes era invisível, agora tinha um título, um propósito ainda maior. Nos meses seguintes, o Plano Rosário Vivo saiu do papel e transformou o bairro. O mercado foi revitalizado, virou um centro vibrante de cultura e gastronomia. As casas históricas foram restauradas. A figueira da praça ganhou um novo significado. Dona Aurora, a guardiã do Rosário, trabalhava ao lado de Gabriel, aconselhando, orientando, garantindo que o coração do bairro batesse forte. Henrique observava de longe. Sua arrogância diminuiu, substituída por uma aceitação silenciosa. Às vezes, ele a pegava, olhando para Gabriel durante as reuniões. Havia algo naquele olhar, não exatamente orgulho, mas talvez o começo de uma compreensão, de um arrependimento não dito. Um dia, enquanto Dona Aurora e Gabriel supervisionavam a inauguração de uma nova cooperativa de artesanato, Henrique se aproximou. Ele parou a poucos passos, olhando para a multidão feliz, para o bairro que ele quase destruiu, agora vibrante e cheio de vida. Ele se virou para Dona Aurora, a voz baixa, quase um sussurro. Eu estava errado, Dona Aurora. Sobre você, sobre o Gabriel, sobre tudo. Eu não mereço seu perdão, mas precisava dizer. Dona Aurora apenas acenou com a cabeça, um olhar de compreensão em seus olhos sábios. Não havia vitória em sua voz, apenas a certeza de que a humanidade sempre encontra um caminho. Henrique não esperou resposta. Virou-se e saiu, um homem quebrado pela própria arrogância. Mas talvez, apenas talvez, com uma nova semente de humildade plantada em seu coração. Dona Aurora olhou para Gabriel, que estava ao seu lado, e um sorriso genuíno se formou em seus lábios. O começo, meu filho, está só começando. 3 anos depois, Dona Aurora, com o apoio de Gabriel e da Brandão Empreendimentos, inaugurou o Centro de Memória Rosário Vivo, um espaço dedicado a preservar as histórias, lendas e tradições do bairro. Crianças e jovens vinham para ouvir suas histórias, aprender sobre suas raízes, sentir o coração do lugar. E toda quinta-feira, à tarde, um carro elegante parava na frente. Gabriel descia e passava a tarde com Dona Aurora, aprendendo, ensinando e juntos, tecendo o futuro com os fios do passado. Um dia, enquanto estava no centro, rodeada de sorrisos e cantigas antigas, Dona Aurora ouviu uma menininha perguntar: Dona Aurora, você é feliz? Ela olhou para a sala cheia de vida, para Gabriel sorrindo ao fundo, para a sua comunidade que florescia, e respondeu, com toda a certeza do mundo: Sou, minha filha, pela primeira vez na vida, eu realmente sou feliz. Em algum lugar da cidade, Henrique Brandão lia uma reportagem sobre o sucesso do Plano Rosário Vivo e o reconhecimento de Dona Aurora. Pela primeira vez em décadas, uma lágrima escorreu pelo rosto do velho milionário, porque ele finalmente entendia que o valor de uma pessoa nunca esteve no quanto ela tinha, mas no quanto ela dava. E seu neto, com a ajuda de uma velhinha sábia, estava ensinando isso ao mundo. A vida sempre testa quem tem coração bom. Dona Aurora foi humilhada por fazer o certo, e mesmo assim não desistiu de ser humana. Se essa história te tocou, deixa teu joinha e comenta o que mais te marcou. Às vezes é num simples gesto de respeito que a gente muda o destino de alguém.